Fala aí, galera. Aqui é o Roberto do canal Ciência Show e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelos atômicos, ok? Bem, para começar, o que são átomos? Átomos, para a gente, são partículas que formam toda a matéria. Na verdade, eles servem para diferenciar e caracterizar a matéria. E ao longo da história, o homem vem tentando explicar a estrutura dos átomos e as representações, os esquemas que ele vem montando ao longo da história, eram conhecidos como modelos atômicos. Só que esse conceito, essa palavra átomo, surgiu lá na Grécia Antiga, do século V a.C., com Leucipo e Demócrito. Na verdade, eles criaram esse termo significando algo indivisível. Para eles, toda a matéria era formada por partículas que não podiam ser divididas. Dalton, em 1803, retomou aí a ideia do átomo dos gregos, aquela esfera maciça, indivisível, indestrutível, que os gregos haviam lançado lá no século V a.C., foi retomada por Dalton em 1803. É obviamente que o modelo de Dalton, com o tempo, foi perdendo força, foi sendo substituído por outros modelos atômicos, mas é importante a gente lembrar também as contribuições de cada modelo atômico para a história e para a concepção de átomo como a gente tem hoje. Por exemplo, para os gregos, toda a matéria era formada por partículas indivisíveis, por partículas indestrutíveis, mas eles não haviam ressaltado os átomos poderiam ter diferenças entre si. Dalton já ressaltou que os átomos poderiam apresentar diferenças entre si, o que nos levou o conceito de elemento químico, porque ele foi o primeiro a sugerir que átomos de átomos diferentes apresentavam características diferentes, ou seja, átomos diferentes nada mais são do que elementos químicos diferentes. Então, para ele já começou a levantar aí a ideia de elementos químicos. E, além disso, os elementos químicos diferentes se combinariam para formar as substâncias químicas. Essa é outra contribuição do modelo de Dalton, o surgimento do conceito de substâncias químicas além do de elementos químicos. Vale lembrar que esse modelo ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, levando em consideração o formato esférico e maciço de uma bola de bilhar. O modelo de Dalton ficou conhecido como modelo de bola de bilhar. Okay? O próximo modelo é o modelo de Thomson, também conhecido como modelo de pudim com passas, e para ele, o átomo era uma esfera positiva carregada negativamente. Isso veio dos experimentos dele, em que ele constatou a existência de cargas elétricas. Ele é considerado o descobridor do elétron. Então, para ele, o átomo sim era neutro, porém ele apresentava cargas elétricas, mas essas cargas elétricas se equilibravam dentro do átomo, as cargas positivas e negativas se equilibravam dentro do átomo, dando essa ideia de neutralidade. Então ele foi o primeiro a considerar, a levar em consideração os aspectos elétrons do átomo, levando em consideração a existência de cargas positivas e negativas. Essa é a principal contribuição do modelo de Thomson, a existência de cargas elétricas no interior do átomo. Porém, ele ainda considerava o átomo como uma esfera maciça. Mas isso veio a mudar com o modelo de Rutherford, em 1911. Ele foi o primeiro a considerar que o átomo não era maciço. Para ele, o átomo apresentava, sim, espaços vazios, diferente dos anteriores, de Dalton e de Thomson. Além disso, ele concluiu com os seus experimentos que o átomo apresentava um núcleo pequeno com relação ao restante do átomo. A maior parte da massa do átomo está na região central, na região do núcleo. Isso tudo conclusão do modelo de Rutherford, tudo contribuição do modelo de Rutherford. E as cargas positivas estariam presentes no núcleo. E ao redor do núcleo estaria a eletrosfera com os elétrons girando ao redor. Mas para o Rutherford ainda considerava somente a existência de elétrons e de prótons no átomo. Em 1913 veio o modelo de Bohr, aonde passou-se a considerar a existência de camadas na eletrosfera, de 7 camadas, nomeadas de K, L, M, N, O, P, Q, e essas camadas surgiram a partir dos estudos de Bohr sobre o modelo de Rutherford. Para Rutherford, os elétrons eles giravam ao redor do núcleo, descrevendo uma espiral, né? E eles
seguindo essa espiral, colidiriam inevitavelmente com o núcleo. Para corrigir esse problema, Bohr sugeriu, na verdade, a eletrosfera fosse dividida em camadas. E para passar de uma camada para outra, os elétrons poderiam absorver energia ou emitir energia, dependendo do aporte energético aí em cada elétron. Eles poderiam se mover entre essas camadas, eles não estariam fixos, presos a cada camada. Quantos elétrons cada camada comporta? A camada K comporta no máximo 2, a camada L no máximo 8, a camada M no máximo 18, e por aí vai, seguindo essa tabela que eu estou mostrando para vocês aqui. Existe uma lógica que a gente vai aprender depois, com mais calma, mas, por enquanto, vocês têm que entender que cada camada tem um número específico de elétrons que pode comportar. Não mais que isso. Pode comportar menos, mas não mais que isso. Com o tempo, descobriu-se lá em 1932, Chadwick descobriu o nêutron. O nêutron foi importante para a gente tentar entender a questão da massa dos átomos, da massa atômica. Até então não se entendia direito por que determinados átomos tinham uma massa que não correspondia com o número de prótons na sua estrutura. E aí, para resumir, galera, nós temos aí a tabelinha mostrando a carga, o sinal da carga elétrica de cada partícula. Né? O elétron tem uma carga negativa, o próton uma carga positiva, o nêutron não tem carga. E a massa, comparando a massa de próton, de elétron e de nêutron, nós podemos ver que a massa do próton e a massa do nêutron são iguais. Mas a massa do elétron é quase 2.000 vezes menor do que a massa do próton ou a massa do nêutron. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o próton tivesse 1 grama, o nêutron também apresentaria 1 grama de massa. Mas o elétron teria, mais ou menos considerando aí essa diferença, né, quase 2.000 vezes menor, ele teria 0,5 miligramas de massa. Só para vocês entenderem aí, conseguirem visualizar essa diferença. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem nosso canal com lançamentos periódicos de vídeos, ok? Um abração.